Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Os programas serão exibidos na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Já as reprises você vai encontrar no YouTube, youtube.com/clica aqui não. Lá vai ter todas as reprises em vídeos. Você poderá assistir todas as reprises em vídeos no YouTube ou até mesmo no Facebook. O Facebook é facebook.com/respondendo sobre as escrituras e lá você vai encontrar todos os links de nossos programas. Pode lá mesmo fazer a sua pergunta ou caso você tenha alguma pauta para o programa. Você prefere o WhatsApp? Então o telefone é 16 99299 9452 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? José Aldair, com muito prazer vamos meditar na palavra de Deus. Nós paramos então no estudo em Apocalipse, capítulo 3. Vamos continuar hoje na carta à igreja em Sardes. Antes da continuação dos nossos estudos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós damos graças pelo livro de Apocalipse, onde aprendemos muitas coisas, pois é a revelação do Senhor aos seus servos. E que possamos falar do livro agora com bastante entusiasmo, para que possamos contagiar os nossos ouvintes a também procurarem conhecimento neste livro. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Então, José Aldair, já várias pessoas vieram comentar comigo que o estudo de Apocalipse está muito legal e tem aprendido várias coisas, as aplicações, e vamos continuar naquela questão lá. Apocalipse é preterismo ou futurismo? Ou seja, nós já mostramos que os acontecimentos em Apocalipse, alguns já aconteceram, outros vão acontecer e outros já estão acontecendo. Então vamos continuar no capítulo 3, na carta à igreja em Sardes. Mais uma vez eu gostaria de falar aos ouvintes que o nosso propósito não é esgotar o assunto, né? Nós teríamos muitas lições sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e também nós não vamos esgotar Sardes. Nós vamos procurar trazer as lições mais importantes aqui dessas igrejas. Vamos à leitura do texto. Se encontra em capítulo 3, versículo 1 até o 6, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nomes que vive, mas está morta, ou está morto. Sê vigilante e consolida o restante que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, dos que têm recebido e ouvido. Guarda e arrepende. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei a ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, como nós falamos, o Senhor Jesus, ele trabalha com a própria história da cidade, né? E a história de Sardes, nós vamos ter muitos detalhes, vamos saber muitas coisas a respeito de Sardes. Sardes, desde 700 anos atrás, antes de Cristo, era a capital da Lídia, né? E nós sabemos que antes do Império Romano, nós tivemos o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois veio o Império Grego, depois o Império Romano, um sucedeu o outro. E no Império Grego, o sonho dos gregos, de Alexandre o Grande principalmente, era colocar uma cultura só no mundo e uma língua só, né? Era o que ficou conhecido como o helenismo. E a cidade de Sardes, sendo a capital da Lídia, ela sustentava a doutrina oriental. Inclusive, alguns historiadores dizem que os que moram no Timolos, que era a cadeia de montanhas onde estava edificada a cidade de Sardes, juraram resistir ao jugo helênico, ou seja, eles não queriam entrar nesta onda, eles não queriam ser helenistas, eles queriam continuar a sua cultura asiática, a sua cultura
oriental. E era uma cidade muito rica mesmo. Como nós falamos, existia a cordilheira do Monte Timolos e próximo à cordilheira existia as cadeias secundárias ali de montanhas e a cidade de Sardes, ela estava edificada numa monte que se afastava um pouco do Monte Timolos e era uma espécie de esporão e tinha vários, e lá no alto, a 500 metros de altura, este morro era plano, né? Isso é conhecido como uma meseta. E a cidade de Sardes, ela era edificada sob essa meseta, a 500 metros de altura. E era uma cidade muito rica. E era ligada à Cordilheira do Timolos apenas por uma estreita faixa que levava até as portas da cidade. E por isso, a cidade de Sardes ficou conhecida como uma cidade inexpugnável, ou seja, era muito difícil uma invasão, porque você tinha a subida do morro, que era bem íngreme e parecia realmente um esporão, lá em cima a parte plana e a cidade ainda tinha os muros. Como que você invade uma cidade dessa, né? E um dos seus reis mais famosos e que levou a cidade ao seu período mais alto foi um rei chamado Creso. E inclusive um sábio grego o visitou e ele mostrou todo o esplendor da cidade de Sardes. E este sábio grego olhou também e viu que a cidade estava acomodada e o seu povo estava vivendo em pecado, em lascívia. E ele disse a Creso: não digas que és feliz até que tenhas morrido. E este rei, ele veio na sua ideia enfrentar os exércitos de Ciro, o persa. E para que ele pudesse se encontrar com os exércitos dos persas, ele tinha que atravessar um rio chamado Hales. E ele procurou o oráculo de Delfos para tomar orientação se ele atravessaria aquele rio para encontrar-se com o exército de Ciro ou não. E o oráculo de Delfos disse a ele: se atravessares o Hales, destruirá um grande império. E ele imaginou que o oráculo estava se referindo ao império persa. Infelizmente, o império que ia ser destruído era o dele. Não queremos dizer que acreditamos em revelações, mas isso está na história, né? E então Creso enfrentou os exércitos de Ciro e foi fragorosamente derrotado. Ele voltou para a cidade de Sardes derrotado, mas despreocupado, porque dizia: essa cidade aqui ninguém vai invadir. E nós vamos ter tempo de remontar o exército e depois partir para a batalha novamente. Então, o Ciro cercou a cidade de Sardes e eles ficaram ali imaginando como eles iam invadir essa cidade. E ele propôs uma recompensa aos seus soldados se algum soldado desse uma ideia de como eles iam assim fazer. E um soldado por nome Ioades, um nome até estranho, esquisito, né? Difícil de citar, ele estava observando quando viu que um dos guardas que guardavam os muros da cidade deixou algo cair e ele desceu pelo muro e encontrou e pôde descer ali e pegar esse objeto que tinha caído e subiu. Então esse soldado de Ciro viu que havia um lugar ali por onde eles podiam invadir a cidade. E esta montanha, né, esta meseta na qual estava edificada a cidade de Sardes não era de rocha dura, era facilmente escavada. E eles fizeram por ali um lugar em que eles poderiam subir e também foram naquele lugar em que dava para escalar o muro. E fizeram isso à noite. O que aconteceu? Quando eles chegaram ali, eles estavam tão seguros que não existia guarda guardando a cidade. E naquela noite a cidade então, que era inexpugnável e invencível, caiu nas mãos dos persas, e Ciro proibiu que eles tivessem armas, e Ciro incentivou-os a andar como artistas e a danças, enfim. E essas pessoas foram devagar esquecendo que eram guerreiros, e a força daquela cidade foi se acabando. Depois, quando veio o Império Grego, a cidade facilmente se rendeu a Alexandre o Grande, mas quando o Império de Alexandre o Grande cai, há uma disputa entre seus generais pela cidade, e um dos seus guerreiros generais, Áquio, ele foi e se escondeu na cidade de Sardes, e Antíoco cercou a cidade. E depois de um ano de cerco, eles, da mesma forma como os persas conseguiram invadir a cidade de Sardes,
os gregos também subiram. E quando eles chegaram ali no topo, viram que não havia guarda na cidade novamente, né? Ou seja, a cidade caiu novamente porque eles não tinham ninguém vigiando ali a cidade à noite. Se houvesse alguém vigiando, poderia dar o sinal e dizer, olha, tropas estão invadindo a cidade, o exército se mobilizava e assim eles resistiam. Mas essa cidade caiu 2 vezes nas mãos dos inimigos porque não vigiou. E ali por volta do ano 17, nesta região que nós estamos estudando aqui, todas essas igrejas, houve um grande terremoto. E depois desse grande terremoto, o imperador romano Tibério César, ele isentou essa cidade durante 5 anos de impostos e também do seu tesouro ele tirou uma fortuna para dar a essa cidade para ela se reconstruir. E como esse povo não teve que lutar, não teve que se esforçar, não teve que trabalhar para edificar a cidade foi edificada com os recursos romanos, o povo se tornou ocioso. E nos dias em que esta carta foi escrita, a cidade de Sardes vivia da glória que ela tinha no passado. E era uma cidade degenerada, entregue aos prazeres. E nós vamos ver que a igreja de Sardes era uma igreja degenerada em uma cidade degenerada. Então, o que o Senhor Jesus diz à igreja de Sardes? Ele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas e os 7 Espíritos de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz no 2 Timóteo capítulo 2 que o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: Deus conhece aqueles que são seus. O que eu quero dizer com isso é que o Senhor Jesus, ele sempre está no controle da história da sua igreja. Embora homens tentam tomar a posição de grande liderança excessiva nas igrejas e controlar o destino das igrejas, isso está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E a sua igreja verdadeira está sobre a sua autoridade. Ele disciplina, ele corrige e ele conduz a sua igreja através da história. Nós vamos ver que existem muitos professos e muitas falsas igrejas através dos tempos, mas a igreja verdadeira do Senhor Jesus está nas suas mãos e ele é aquele que tem o controle e ele é aquele que trabalha nas suas igrejas e ele é aquele então que está levando as suas igrejas. Mas ele disse aqui que a igreja de Sardes era uma igreja que tinha nome, que estava viva, mas estava morta. Interessante. Nós estudamos outras igrejas, como Esmirna, nós vamos ver a perseguição que existia ali, aqueles que se diz judeus e não são. Nós vamos estudar a igreja de Tiatira, e ali tinha a heresia de Jezabel. Pérgamo também tinha a doutrina dos nicolaítas e tinha também aqueles que ensinavam a doutrina de Balaão. Agora, nós vimos que essas igrejas tinham ataques internos e ataques externos. Uhum. Agora, a igreja de Sardes não tinha nada disso. Não tinha uma heresia, não tinha judeus que estavam perseguindo, o próprio Estado não estava perseguindo. Por quê? Essa igreja não oferecia nada a ninguém. É uma igreja que estava morta. Nem Satanás se preocupava em perseguir essa igreja. Estava literalmente morta. A igreja de Sardes era uma igreja degenerada e uma cidade degenerada. Então, quando se tem uma heresia numa igreja, é sinal de que alguém está pensando, né? Uhum. Alguém, e que a igreja está agindo. Isso não é algo positivo. Mas eu quero dizer que uma igreja em que não existe nada, nenhuma perseguição e nenhuma heresia mesmo, né, para ameaçar aquela igreja, significa que o mundo não está se preocupando com aquela igreja, que Satanás não está se preocupando em atacar aquela igreja, porque ela não oferece perigo nenhum ao reino das trevas, ela não oferece perigo nenhum ao Estado. Então é uma igreja que não incomoda ninguém, né? Isto é literalmente a morte em vida. É uma igreja que não tem nada, é uma igreja que ninguém se preocupa em atacá-la. Ela pode existir durante milênios e que ela não vai ter efeito algum. Muita liberdade também pode trazer falsas conversões, porque muita liberdade faz com que essas igrejas sejam igrejas com tudo é festa, tudo é alegria, sabe? Aí as pessoas são motivadas a ir nas reuniões, vira um clube social de gente boa a igreja. Mas a igreja mesmo, a perseguida, que passa dificuldades, essa igreja vão ter servos fiéis, esses que não negam o Senhor, que estão dispostos a morrer pelo Senhor. Isso, agora o Senhor Jesus Cristo vai dar alguns conselhos à igreja de Sardes, né?
falando para ser vigilante. E, veja, isso está ligado com a história da cidade. A cidade não vigiou. E porque a cidade não vigiou, essa cidade caiu nas mãos dos inimigos várias vezes. Então o Senhor Jesus diz, ser vigilante. E no Novo Testamento, ele nos diz para ser vigilante em várias coisas. Romanos capítulo 13, e o versículo 11, diz o seguinte: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, e já a hora de vos despertares do sono, porque a vossa salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos. Então o Senhor Jesus diz que a igreja tem que viver desperta do sono, e agora a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé, ou seja, a igreja deve viver em estado de alerta e não permitir que possamos cair no ostracismo e no sono e possamos virar uma igreja de Sardes. A palavra de Deus diz que nós temos que ser vigilantes contra Satanás, ser de sóbrios e vigilantes. Satanás anda ao derredor buscando tragar todos aqueles que ele possa assim fazer. O Senhor Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. O Senhor Jesus fala, vigiai porque não sabeis a hora em que o vosso Senhor virá. Então, quanto à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja, nós somos exortados aqui a ser vigilantes sobre várias coisas. A igreja de Sardes não foi. E assim a igreja foi esfriando, até o ponto de chegar o Senhor Jesus dizer que ela estava morta, que ela não incomodava ninguém. Vigilância contra a tentação. Vigilância contra os ataques de Satanás. Vigilância para que nós não possamos entrar em um sono profundo. Agora, ser vigilante também contra as heresias. O apóstolo Paulo disse aos anciãos de Éfeso o seguinte: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e também entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para levar os discípulos após si. Então nós temos que estar vigilantes contra todas essas coisas, e existem muitas outras coisas pelas quais nós temos que estar alerta e vigilante, conforme o Novo Testamento nos exorta, para que nós não possamos cair no mesmo erro que a igreja de Sardes caiu. A Bíblia nos chama de soldados, né? Nós somos soldados do Senhor, por isso que temos uma armadura para vestir, uma armadura do Senhor. Estamos aqui em uma guerra, em uma luta, em uma batalha, convidando as pessoas para entrar no reino, né? Ou ser salvos. E os cristãos hoje vivem uma vida, parece de passeio, parece que estão nesse mundo passeando, não sendo peregrinos, mas passeando nesse mundo. Aí fazem as visitas no clube social da gente boa, que é a igreja, né? E com isso a gente vê muitas falsas conversões, né? Onde não há um pouquinho só de tribulação, um pouquinho só de perseguição, vai ter falsa conversão. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para você, José Odair, eu já sei a resposta, mas eu quero que você fale sobre isso. Uma vez eu discutindo com uma pessoa, ele me disse que nessa igreja não tinha nenhum salvo. Então tá lá, carta, a igreja, a Sardes. Não, mas aqui não tinha salvo não. E aí, a igreja tinha salvo ou não? Porque o versículo tá escrito o seguinte, ó, conheça as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Que tipo de morte que é essa? Olha, o próximo versículo, o versículo 2 diz, ser vigilante, concilido o restante que estava para morrer. Então quer dizer que alguma coisa tinha vida aqui. Né? Então confirma ou mantém esse restante para que não morra também. Esta igreja, eu acredito que era uma igreja que tinha um grande número de pessoas professas, mas também tinha algumas pessoas salvas, e o Senhor Jesus está dizendo para que eles fossem vigilantes para que o resto não morresse também. Né? Então existia pessoas vivas ali também. E ele fala, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Vamos lembrar que às vezes nós esperamos muitas coisas de Deus, mas o Senhor Jesus, ele também espera da igreja. E ele procura essas obras na igreja. E a igreja tem que apresentar essas obras. E ele diz que as obras da igreja de Sardes não estavam perfeitas diante do seu Deus. Eu quero me lembrar da ocasião que o Senhor Jesus procurou fruto na figueira. Né? E ele não achou. Ele retornou ali, ele não achou. Ele amaldiçoou aquela figueira e aquela figueira secou. Então ele está exortando a igreja de Sardes não permitir que o resto que tem ali morra. E ele está procurando obras. E eu quero te perguntar, amigo ouvinte, o que o Senhor Jesus tem achado
quando ele tem procurado na sua igreja as obras, elas são perfeitas? O Senhor Jesus tem achado frutos na sua igreja? Como que a sua igreja está diante de Deus? Está morna? Tem perseguição? Tem pessoas atacando? Né? Ou vocês estão bem? Lembra que em Pérgamo, quando eles fizeram uma aliança com o mundo, o que aconteceu? Ele vai lembrar de Antipas, que foi perseguido no passado, mas o que mostra ali é que a perseguição havia cessado porque a igreja havia se casado com o mundo. Isso. Então ele diz: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as suas obras diante de Deus. Então o Senhor Jesus procura frutos em nós. O que mais? Ele fala: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Eu acho isso aqui muito bonito. Ele fala: lembra-te do que tem recebido. E olha, o que nós temos recebido de Deus, Rafael. Temos recebido muitas coisas e nós jamais devemos nos esquecer de que nós somos alvos do amor de Deus e que Deus mandou seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar. E quando você começa a relembrar e rememorar muitas coisas, você vive novamente as emoções. Você novamente sente as coisas que você sentiu naquela ocasião. Por isso eu acredito que o Senhor Jesus instituiu a ceia que nós celebramos. Quando nós vamos para a ceia, nós lembramos da morte do Senhor Jesus, nós lembramos da sua encarnação, nós lembramos do seu corpo, nós lembramos do seu sangue. Eu fui criado em uma cidade a quase 200 quilômetros daqui. E todas as vezes que eu vou nessa cidade, eu passo em alguns lugares e eu me recordo da minha infância. E eu sinto novamente aquelas emoções. Eu sinto novamente aquelas tristezas. Eu sinto novamente aquelas alegrias. Então a palavra de Deus diz: lembra-te do que tem recebido. E não são poucas coisas. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Somos da família de Deus. Recebemos a vida eterna. Recebemos a herança de Deus. Recebemos bênçãos sobre bênçãos. De tal forma que o apóstolo Paulo diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós jamais devemos nos esquecer dessas coisas. A palavra de Deus diz que as promessas de Deus, elas nos incentivam, elas nos erguem, elas nos reanimam. Por isso nós não devemos esquecer das coisas que nós temos recebido da parte de Deus. Guarda, né? Não vamos abrir mão facilmente dessas coisas. Devemos guardar, devemos reter aquilo que Deus nos deu e não abrir mão facilmente das grandes verdades que a palavra de Deus traz para nós. Pessoas que não sustentaram e pessoas que abriram mão facilmente daquilo que receberam se tornaram pessoas frias, se tornaram hereges porque não souberam defender aquilo que recebeu de Deus e facilmente abriu mão dessas coisas. Que mais? Ele diz: arrepende-te, né? Ou seja, você deve tomar uma decisão firme de mudança, porque o arrependimento é algo que você toma com firmeza, é algo do qual você está disposto a andar em um novo caminho e não voltar mais atrás. E o Senhor Jesus está dizendo para os habitantes os que frequentavam a igreja de Sardes que eles deviam se arrepender. Agora Jesus diz: portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum a hora que virei contra ti. Agora, o que eu interpreto aqui, quando eu vejo virei como ladrão, é quando eu olho nas Escrituras, a palavra de Deus não diz que o Senhor Jesus virá como ladrão para os seus servos. Né? A palavra de Deus diz que: mas vós, amados, já não está em trevas, para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Ele está falando a respeito da vinda do Senhor Jesus. Aqui ele está dizendo que viria a essa igreja como ladrão, né? Mas ele não vem a seus servos como ladrão. Ele diz que virá como ladrão aos que estão em trevas, mas aos seus servos não. Então, por isso que eu interpreto que esta igreja aqui tinha um grande número de pessoas que eram professas e que não eram legitimamente salvas. E olha como é que funciona a mente das pessoas hoje na igreja. Quando a gente vê pregações em relação à igreja aviva, né? Você deve avivar, você deve voltar ao evangelho. Jesus virá como um ladrão. E muitas vezes eles estão direcionando essa vinda de Cristo como ladrão à própria igreja, que está errado. Então, quem é salvo, quem está com Cristo, quem vive como cristão, não tem medo da volta de Cristo. Salvo não precisa ter medo nada do que Cristo vai fazer com a vida dele, porque se ele realmente for salvo e realmente estiver em santidade, não precisa ter medo nenhum. Agora, um salvo que está em uma vida, em uma prática de pecado, espere, você vai ser tratado. Se você realmente é salvo e você está em uma vida de pecado, você vai ser tratado.
Isso, ele está dizendo aqui, o salvo ele vai viver em vigilância, né? Vigilância porque a eternidade ele pode invadir a sua vida no momento em que ele menos espera, né? Então o cristão ele vai viver dessa forma, em vigilância com respeito à brevidade da vida. Ele pode partir a qualquer momento. E o 1 João capítulo 2, versículo 28 diz: filhinhos, agora permanecei nele, para que quando ele se manifestar, vocês não se afastem envergonhados na sua vinda. Então somos sempre exortados a sermos vigilantes, não abrir mão das coisas que nós recebemos e continuar lembrando dessas coisas, né? Para que ele não nos surpreenda como um ladrão. Agora, olha o versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas, poucos, hein? Não eram muitos, eram poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então veja que nós estamos vendo aqui que são poucas as pessoas que existiam em Sardes que não contaminaram as suas vestes. O Tiago, no capítulo 1 da sua carta e o versículo 27, Tiago vai dizer o seguinte, né? Que a verdadeira religião, Tiago 1:27 diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado com o mundo. Então esses eram os verdadeiros cristãos, aqueles que se guardavam incontaminados do mundo, e existiam poucas pessoas na igreja de Sardes que não haviam contaminado as suas vestes e andarão com eles de branco. Segundo nós temos pesquisado, no Oriente Médio existia, na Ásia, nessa região aqui, existia algumas pessoas que eram chamadas de os favoritos do rei. E às vezes eles eram convidados e eles recebiam vestes brancas e eles poderiam então passar algum momento com o rei, andando pelo jardim. E se realmente esta a aplicação, nós cristãos vamos ter a oportunidade de um dia andar com Deus vestidos de brancos com as vestes incontaminadas. Esta é a promessa que ele está dando. Um dia nós estaremos junto com o nosso Senhor Jesus. Um dia nós andaremos com ele lado a lado, né? O que mais que ele diz aqui? O versículo 5. O vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. As vestiduras brancas normalmente era para os dias de festas. Quando eles iam celebrar festas, eles então vestiam roupas brancas. A cidade de Roma, quando ela celebrava alguma conquista militar, todos os habitantes de Roma se vestiam de roupas brancas para a ocasião. E Roma era conhecida então como a cidade branca. E o Senhor Jesus está prometendo aqui que o vencedor será vestido de vestiduras brancas, né? Até a Bíblia fala que há festas no céu por um pecador que se arrepende. Então, nós estamos vendo aqui que Deus irá realmente transformar a vida dessa pessoa em uma vida alegre. A Bíblia diz que é a certeza da vitória. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, a vida do cristão será uma celebração. Por mais que nós sejamos perseguidos aqui neste mundo, por mais que nós somos atribulados e por mais que nós soframos aqui neste mundo, é garantido que a nossa vida vai terminar em vitória, né? Vai terminar em celebração. Porque quando o cristão parte deste mundo, ele vai para com o Pai. Ele vai estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Enfim, a vida do cristão, na vida dele existe a certeza da vitória. Ele será vestido de branco, com vestiduras brancas. E ele diz: de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Nós sabemos que o livro da vida é o livro que está contido o nome de todos os salvos. E já até pensamos que em outro estudo, que o Deus não vai apagar o nome de um salvo do livro da vida. Então o que verdadeiramente é salvo não vai ter seu nome riscado ali do seu livro, né? E isso é impossível, porque aqueles que foram salvos, conforme nós vimos em outro estudo, eles têm o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, né? Então o nome do salvo não será apagado jamais do livro da vida. Uma vez salvo, sempre salvo. Temos aí 2 ou 3 programas, né, tratando dessa questão aí. Se você não escutou o programa no rádio, pode assistir às reprises lá no YouTube ou até mesmo no Facebook. É um tema muito importante aí para você aprender se você tem dúvida em relação a esse tema. Isso, e também o que significa a cor branca?
A cor branca sempre significou a pureza, sempre significou a santidade nas Escrituras. E lá nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus diz no versículo 8: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. E aqui ele está dizendo que andarão com ele e estarão vestidos de roupas brancas, de modo algum apagará o seu nome do livro da vida, né? E que mais? Ele diz aqui: pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, que está diante dos seus anjos. Jesus disse que aquele que o confessar perante os homens, ele também confessará diante dos anjos e de seu Pai, né? Eu fico pensando na alegria da pessoa quando chegar diante do Senhor Jesus, diante de Deus, diante dos anjos, e o Senhor Jesus dizer: este é o meu servo, este é o meu servo que foi fiel, este é o meu servo que glorificou o meu nome e que viveu para mim enquanto esteve na terra. E será uma alegria muito grande. E em contraste a isso, conforme nós citamos em 1 João 2,28, na vinda do Senhor Jesus, aqueles que serão salvos como que através do fogo, né, eles vão se envergonhar diante do Senhor Jesus. Mas existe aqueles cristãos que são fiéis e que não serão salvos como que através do fogo, terão os seus galardões, as suas obras vão permanecer. Esses o Senhor Jesus realmente irá recompensar. E que alegria, esta é a maior recompensa que o cristão pode ter, saber que o Senhor Jesus o confessará diante dos seus anjos e diante de meu Pai, como ele diz aqui. E finalizando, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui ele mais uma vez fala com o indivíduo. A mensagem é uma igreja, mas ele fala para que os indivíduos prestem atenção de que também existem lições importantíssimas para a vida individual da pessoa. Tudo que aconteceu com uma igreja acontece por quê? Porque primeiro, individualmente, as pessoas deixaram se esfriar. Primeiro, individualmente, as pessoas se esqueceram das grandes promessas de Deus. Individualmente, eles não foram vigilantes e não guardaram as grandes verdades da palavra de Deus. E aí isso reflete na vida coletiva da igreja. Um pregador uma vez disse que nós vivemos o melhor período de igreja hoje, né? Atualmente vivemos o melhor período da igreja. E eu discordo, porque onde há muita liberdade dentro de igreja, há falsas conversões. Aí nós entramos aí em sites, blogs, redes sociais, o próprio YouTube. É briga de igreja com a seita, fulano com ciclano, vídeo de resposta de um para o outro, parece que não tem o que fazer. É só briga entre as igrejas. Isso tudo porque, como dizia a minha avó, né? A cabeça vazia, oficina do diabo. A pessoa não tem o que fazer, não evangeliza, porque tem um monte de gente evangelizando, muita liberdade, né? E começa a pensar em coisas e começa a brigar entre si. E não há muitas coisas que não há proveito, não há aproveitamento para a edificação do coletivo. Se nós voltarmos aí em períodos de perseguição, a igreja era verdadeira. De fato, você poderia falar que uma pessoa era salva mesmo, porque ela estava em um momento de tribulação, um momento de perseguição, e ela não negava Cristo, embora, claro que existiam pessoas assim, mas era uma igreja que orava mais, era uma igreja que evangelizava mais, era uma igreja que pessoas tinham conhecimento bíblico de fato, porque estava em constante provação, em constante tribulação. Agora, onde há muita liberdade, por isso que nós devemos ter muito cuidado, porque nós estamos em um momento de muita liberdade para a igreja. E por isso, às vezes, a nossa fé não é tão grande, porque vivemos aí em tanta liberdade que às vezes a gente fica dispersos, né, em coisas do mundo e deixamos, às vezes, de estudar as escrituras, de orar e por aí vai. Como nós falamos dos dons espirituais, isso deve estar fresco na mente dos nossos ouvintes, eu gostaria de dar um sinal de que a igreja não vai bem. Mais de 90% dos cristãos que eu conheço não sabe qual é o seu dom espiritual. E se não sabe qual é o seu dom espiritual, dificilmente estarão trabalhando nesse dom espiritual. E a Bíblia é clara quando diz que os dons foram dados para a edificação dos santos, para que a igreja seja completada, para que a igreja seja edificada, até que todos chegamos à perfeita varonilidade, a estatura, a medida de Cristo. Então isso não tem acontecido. É um sinal de que a igreja está vivendo como a igreja de Sardes, né? E não tem perseguição porque nem Satanás se preocupa. Não preciso perseguir essa igreja porque ela não me oferece
nada, né? É verdade, dá muita liberdade para a igreja, ela automaticamente sozinha, ela consegue arrumar facção dentro de igreja, confusão, divisão, problema interno. É só deixar a igreja em liberdade que isso vai acontecer automaticamente. É isso aí. Então, há um perigo que nós encontramos aqui na igreja de Éfeso. Para que nós não caiamos no mesmo erro, é necessário olhar para aquelas ordens do Senhor Jesus. Lembra-te do que recebeste. Foram coisas grandiosas. Guarda, arrepende. É isso que o Senhor Jesus tem dito e tem aconselhado a todos os cristãos. Então terminamos aqui mais um programa respondendo sobre as Escrituras. Você ainda tem alguma pergunta? Alguma dúvida, alguma sugestão aí, alguma pauta para o programa? Pode enviar lá no Facebook, facebook.com/respondendo sobre as Escrituras, ou até mesmo no WhatsApp. O telefone é 16 99299 9452. 16 99299 9452. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais!